A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, eu sou a professora Natália e a gente vai falar de mais uma obra que cai no vestibular desse ano da FUVEST, que é o texto do Guimarães Rosa, Campo Geral. Bom, antes de começar a falar sobre ele, né, eu preciso dizer que para aqueles que estão acompanhando todos esses episódios nossos, né, discutindo aqui na rádio as obras do vestibular da FUVEST e da Unicamp, esse é o último título, né? É o último título das duas listas que faltava a gente discutir, que faltava trazer aqui para vocês. Campo Geral do Guimarães Rosa, né? Bom, algumas considerações, né? Como a gente sempre faz, sobre a obra em si. E aí também eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos, porque, gente, é um texto lindo. É um texto que precisa ser lido. E eu acho que destacar alguns trechos vai ser legal para visualizar melhor os pontos que eu vou trazer para vocês. Então, vamos contextualizar, né? O Campo Geral, ele foi publicado primeiro em 1956, numa coletânea de contos chamada Corpo de Baile, do Guimarães Rosa. Existe uma questão aí de classificar o Campo Geral como um conto, uma novela. Que tipo de texto é esse, né? E o próprio Guimarães Rosa deu a sua classificação, né? Ele disse que era um poema em prosa, né? E a gente classifica Campo Geral como uma novela porque ele é um pouco mais extenso do que um conto, porém não tanto quanto um romance, né? Ele tem menos conflitos, menos núcleos de personagens, então novela seria aí um entremeio, né? Seria uma classificação interessante entre conto e romance, tá? Aliás, eu falei que foi publicado no Corpo de Baile coletânea de contos, na verdade é uma coletânea de outras novelas, né? Outros textos bastante semelhantes, tá? Algumas informações sobre o Guimarães Rosa. Ele é muito conhecido na nossa prosa como um autor regionalista, mas a gente precisa entender o Guimarães Rosa como um regionalista que não é limitador. O que eu tô dizendo com isso, né? O Guimarães Rosa, ele vai focalizar um cenário específico, o cenário sertanejo, e aqui no Campo Geral nós vamos ter uma região do sertão de Minas Gerais, então ele vai focalizar as condições sociais desse sertão, dessa vida sertaneja. Por isso ele é regionalista, ele entende? Ele faz esse recorte regionalista. Mas o cenário regional, o cenário sertanejo, não é limitador para a narrativa. O que nós vamos vivenciar na leitura do Campo Geral e de outras obras do Guimarães Rosa extrapola o limite do regionalista, né? Nós vamos vivenciar conflitos que são universais, incoerências humanas, dualidades do ser humano. Quer dizer, a vivência dos personagens, ainda que seja no contexto sertanejo, é uma vivência de questões universais. E a forma como o Guimarães Rosa coloca nos seus textos, né, como ele coloca esse lado a lado, né, do regional com o universal, é extremamente inovador e é característico da sua prosa, é característico dos seus textos. Então, se você já teve a experiência de ler Guimarães Rosa em outros textos, em outras oportunidades, a leitura do Campo Geral talvez não seja difícil, porque você já está habituado às técnicas que o Guimarães Rosa utiliza. Então, essa questão do regional com o universal é um desses pontos aí que formam a base dos textos do Guimarães Rosa. Outra coisa importante é que ele é extremamente inovador na linguagem.
E isso sim causa algum estranhamento quando nós vamos ler pela primeira vez o Guimarães Rosa. Inovador na linguagem, quando eu digo, é que de fato, né, é uma experiência de leitura lidar com o texto rosiano. O Guimarães Rosa, ele faz parte de ainda do modernismo, né, mas de uma geração, veja, Campo Geral é em 56, o destaque que o Guimarães Rosa ganhou na literatura foi a partir de 1946, quando ele publica Sagarana. E aí, né, nós estamos falando de da geração de 45 para frente ali, né, dos nossos modernistas, que é uma geração que, como o próprio modernismo já pregava desde o seu início, né, de experimentação com a linguagem, com algumas mudanças, talvez um enfrentamento não tanto levantando a bandeira, né, do modernismo, mas uma tentativa, né, de criar essa identidade de uma literatura e de um povo, inclusive por meio da linguagem. Então, no Guimarães Rosa, você vai perceber que ele cria palavras novas, ou que ele atribui novos significados a algumas palavras, ou que ele junta, sabe? Ele cria essas palavras novas pela junção de outras palavras, por processos de prefixação e sufixação. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. Isso é importante porque talvez num primeiro momento essa leitura cause o estranhamento, quer dizer, você vai lá e fala, nossa, mas que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar, né? E aí você vai procurar no dicionário e não vai encontrar muitas vezes, né? Exatamente porque o Guimarães Rosa é muito do neologismo, tá? Ele é muito da criação de palavras por processos de formação morfológicos que você vai reconhecer. É possível depreender o significado das palavras que ele cria, sabe? Então isso é muito interessante, é muito inovador e poético, né? Muito poético, o que volta, né, para essa classificação que ele mesmo deu para o Campo Geral, né, como um poema em prosa, né? Então essa linguagem extremamente inovadora, carregada de muita simbologia, se junta então à experiência do sertanejo, mas também universal, como eu disse agora há pouco, tá? Bom, o que é que nós vamos ter aqui no Campo Geral? Nós vamos ter um protagonista, que é uma criança, é o Miguelim. Miguelim, o próprio nome do Miguelim já é um processo aí de registro, né, de linguagem, porque é o diminutivo, só que não é o diminutivo padrão, norma, né, que talvez Miguelinho, né, Miguel, Miguelinho, né, não, é Miguelim, né, como a gente faz, como algumas pessoas fazem na variedade popular esse diminutivo, entende? Olha que interessante, né? E esse Miguelim, ele tem 8 anos, isso é dito para você no começo da narrativa, e a partir do olhar dessa criança, nós vamos tomar aí o contato com os seus conflitos, com a sua família. O narrador não é em primeira pessoa, tá? Não é o Miguelim que conta a história, é narrador onisciente. E apesar de ser um narrador onisciente, é um narrador que tá assim, dentro praticamente do Miguelim, sabe? De fato, você vai conhecer a história pelo olhar, pela perspectiva desse menino, tá? Dessa criança, ok? E aí você vai encontrar, né? Ele tem 8 anos, ele tá passando no início da narrativa, ele vai passar por um processo de crescimento, de amadurecimento, marcado por alguns fatos da sua vida. Então vai ser o registro de um tempo de descobertas desse menino. E ele tem uma sensibilidade, o Miguelim, né? Muito encantadora. Gente, é um texto lindo de ler, viu? Mas é um texto que talvez ler 2 vezes seria até mais interessante, porque é tanta simbologia, é tanta coisa nas entrelinhas que vale muito a pena você ler mais de uma vez se tiver esse tempo, tá? Então, o Miguelim vai falar pra gente sobre as suas amizades, sobre o convívio familiar por meio do narrador onisciente, tá? Sobre essa vida no sertão, a família dele mora numa região chamada de Mutum, os desafios da condição humana naquele contexto, os desafios da sua família ali, né? E as suas impressões e conclusões sobre o mundo. Mas veja, impressões e conclusões de uma criança de 8 anos, quer dizer, a forma como ela apreende o mundo. Aprende e apreende o mundo, né? E aí, né, de novo, como o Guimarães Rosa, ele não tá trazendo assim
informações apenas, quer dizer, não é uma escrita que se propõe apenas a te dar informações, né? É uma escrita que se propõe a explorar palavras, explorar os sentidos das palavras. Então, assim, por tudo isso, não é um texto de ler em 2 minutos, né? Eu não gosto de dizer que não é fácil ou que é difícil, enfim. Eu gosto de dizer que ele tem ele e outros, né? São textos que têm aí uma carga, né, mais complexa. Quer dizer, e por isso é muito bom, né? Eles são criados aí para serem complexos. Então é um texto que vai exigir de você bastante atenção, tá ok? Bom, o Miguelin, como uma criança de 8 anos que ele é bastante ingênuo, porém ele não é passivo e, ao mesmo tempo, conforme você vai acompanhando os acontecimentos da vida dele, você vai percebendo que essa ingenuidade vai dando espaço para o amadurecimento, tá? Ele vai, assim, a visão dele vai se alterando e eu vou deixar isso é um ponto importante, eu vou usar aqui nesse momento, né? A visão dele vai se alterando, pensando de uma forma metafórica, mas nós vamos descobrir ao final da narrativa que também existe um problema de visão físico mesmo, sabe? E isso é lindo de ver. Bom, já vou dar um spoiler, né? Porque eu imagino que vocês já tenham lido, né? Quem tá fazendo a leitura aí pro vestibular já deve ter lido ou deve estar nesse processo de conclusão. O Miguelin, ele é míope, mas ele não sabe que ele é míope, né? Então tudo que ele vê fisicamente são contornos, são esboços, né? E é assim que ele aprende a realidade. Isso é no nível físico, mas simbolicamente essa miopia é o véu da infância, né? É o véu da imaturidade, da ingenuidade. Conforme o tempo vai passando, vai chegar um momento crucial no fim da narrativa em que a ele é dado um par de óculos e quando ele consegue colocar, é linda a imagem, é linda a cena, quando ele coloca esse par de óculos e se surpreende com a beleza do lugar onde ele vivia, com a beleza da sua mãe, da sua irmã, quer dizer, ele olha e fala, nossa, que é isso, né? O Mutum é lindo, esse lugar é lindo, quer dizer, é uma nova visão que ele está adquirindo e é um momento crucial porque ele vai deixar a sua família e vai para a cidade e vai estudar, né? Então ele vai ganhar uma nova perspectiva, uma nova lente, uma nova visão de mundo, né? E aqui eu tô fazendo então esse paralelo, como ele é no início da narrativa e em quem o Miguelin vai se transformar, né? Quer dizer, ele vai mudar, ele vai se transformar crescendo ao longo desse processo aí da narrativa toda e a sua percepção de mundo vai ser alterada fisicamente, mas também de modo alegórico, tá? E aí são vários os episódios que ele vai viver, alguns são mais marcantes do que outros, mas eu vou citar de forma geral e depois eu comento alguns mais específicos, tá? Então ele mora lá no Mutum com uma família de trabalhadores rurais, camponeses ali, a mãe, o pai e alguns irmãos. Ele tem um irmão de quem ele é muito próximo, um irmão um pouquinho mais novo que ele, que é o Dito. E o Dito é uma figura que, para o Miguelin, é uma figura que sabe de tudo, sabe? Ele meio que olha para o Dito, apesar de ser mais novo, e admira a sabedoria desse Dito, desse menininho. É muito bonita a amizade dos dois, a relação de intimidade dos dois. Eles vivem, né, as suas aventuras de criança e, enfim... mas uma tragédia vai acontecer, né? O Dito, num determinado momento, ele vai machucar o pé num caco de vidro e ele vai morrer de uma infecção generalizada, porque nós estamos falando de um contexto bastante precário no sentido de tratamento mesmo. E a morte do Dito vai ser, assim, um horror, né? Eu tô dizendo horror, tô exagerando, mas assim, vai ser muito pesado pro Miguelin ter que lidar, uma criança tendo que lidar com a perda do seu irmão mais novo, que era, de certa forma, uma espécie de guia, né, para o Miguelin. Então, é um trecho muito, muito bonito, mas ao mesmo tempo muito tocante. Exatamente porque o Miguelin tem toda essa sensibilidade, sabe, na forma como enxerga as pessoas. A gente também vai ver a relação dele além desse irmão, com outros irmãos, mas é que a relação com o Dito, ela é muito mais
ela é muito mais detalhada aqui no texto, né, por conta exatamente desse episódio aí da morte do Dito. Nós também vamos ver a mãe e o pai, a sua relação, a relação do Dito com a mãe e com o pai. Essa mãe que trai o pai. A gente, enquanto leitor, nós vamos entender isso desde o início, tá? O Miguelin parece que entende, mas não entende 100%. Ele saca que tem alguma coisa errada. A mãe, num primeiro momento, trai o pai com o cunhado, com o irmão do pai, o tio Terês. O tio Terês era muito amigo do Miguelin, era o adulto amigo dele, né? Era um cara que mostrava as coisas pra ele, e ele fica muito triste porque o pai manda o tio Terês embora, né? Eles brigam, claro, e o tio Terês meio que é expulso ali daquela casa, daquele núcleo familiar. Então o Miguelin fica muito triste e ele entende que tem alguma coisa errada, ele entende que existe um envolvimento ali do problema com a mãe, mas ele não tem muita certeza do que está acontecendo, enfim. Ele vai entender isso aos poucos, né? Então, viver essa expulsão do tio também é um ponto importante. Na relação dele com a mãe e com o pai, a gente percebe uma diferença bastante significativa, né? Para o Miguelin, a mãe é uma mulher doce, porém sempre muito triste, bela, mas sempre muito triste. Inclusive, ele quer dizer para a mãe que o Mutum é lindo, porque a mãe não gostava de viver ali onde vivia, né? Já com o pai, com o pai é uma relação inicialmente de um amor barra temor. O pai é violento, né? O pai, ele aplica castigos físicos no menino, e aí com isso, e também faz muitas críticas ao Miguelin por conta dessa sensibilidade. Imagine que esse pai, ele é a figura do sertanejo viril, né? Uma masculinidade muito marcada, e esse menino não é assim, né? Esse menino, ele é sensível, ele gosta de observar os passarinhos, né? Ele presta atenção na forma como as pessoas falam, então essa sensibilidade incomoda demais ao pai. E o pai aplica castigos físicos no menino em várias situações. E aí é interessante porque existe um episódio em que o pai bate, né, no Miguelin, castiga o Miguelin muito violentamente, e o Miguelin não chora, o Miguelin ri, e o Miguelin tá pensando em como vai matar o pai, na sua cabecinha ali, né, de criança. Então, esse amor que se transforma num ódio e na imaginação de morte, né, de poder aniquilar o pai para se libertar, né, para que as coisas, para que ele possa ser quem ele é, né, de certa forma, para que ele possa viver né, quem ele é, o Miguelin em si, né. Então, existe essa dualidade aí. Mas o pai, não é, em um determinado momento, o Miguelin também adoece, e o pai já tinha perdido o Dito, né? Esse pai, ele também fica triste, ele fala, nossa, não é possível que a minha sina é essa, perder os meus filhos criança, enfim. Então, é uma relação bastante complexa aí entre ele e o pai. O Miguelin, ele é muito atencioso com as coisas, ele quer conhecer as coisas, ele tem curiosidade. E ele pergunta as coisas para as pessoas e as pessoas não respondem, né? As pessoas com quem ele convive, né? Não proporcionam para ele os ensinamentos que ele está buscando. O Dito era uma criança que de certa forma fazia isso. Por isso perder o Dito dá para o Miguelin uma sensação de solidão muito grande, muito forte, né? E coloca ele ali num limite, né? Entre o que ele é e o que ele ainda pode vir a ser, tá? Basicamente acho que eu contei quais são os episódios mais importantes. É um texto difícil de você contar todos os episódios, mas acho que eu destaquei aí alguns mais importantes, e eu quero fazer a leitura também de alguns trechos para poder exemplificar essas coisas. Ao final, né, da narrativa, o Miguelinho disse que ele vai estudar, mas antes disso ele adoeceu, né? O pai do Miguelin descobre que a mãe estaria traindo novamente com uma outra pessoa. Ele assassina o Liovaldo, que é esse rapaz com quem a mãe o traiu, e meio que arrependido disso, ele se mata. Então, e aí quando o pai se mata
e o Miguelin fica sabendo, a avó vai lá e conta isso pra ele, né? O Miguelin sente uma liberdade muito grande, né? E é daí pra frente que ele vai ter a possibilidade de ir embora e de aprender, né? De ver o mundo de outra forma e de ser ensinado, né? Então é uma passagem para a vida adulta muito marcada. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, mas eu volto na semana que vem pra gente fazer algumas leituras do texto e aí amarrar aí alguns desses pontos que eu comentei, tudo bem? Muito obrigada e até a próxima.